Alô vocês, como vocês estão? Pois eu vou bem. Está começando mais um episódio desse podcast Você Lírico e Eu Poético. A gente tá em que episódio? Sim, episódio 24. Se não for 24, é 25. Hoje eu tô esquecido, mas eu acho que é 24. Nesse episódio, hoje, assim, antes de eu falar sobre ainda desse episódio, esse podcast ele está indo ao ar todas as terças e quintas-feiras. Terça e quinta. Cada terça e quinta eu vou conversar com uma pessoa diferente. E no episódio de hoje, vamos conversar, ou eu vou conversar, não sei. Eu sempre acho que eu sou mais de uma pessoa, por isso que eu falo no plural. Vamos conversar com o escritor, professor de química, e também é escritor de terror. O gênero literário dele é terror. Então vamos conversar com Lucas Mariano. E o bate-papo com ele vai começar a partir de agora, depois dessa vinheta. Você lírico e eu poético. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Eu quero agradecer por aceitar esse convite e eu quero que você se apresente para o público desse podcast. Eu que agradeço o convite. Meu nome é Lucas Mariano, eu sou professor universitário e também iniciei uma carreira de escritor há mais ou menos um ano atrás. Tenho 2 livros publicados até agora. Quais são os nomes dos livros? O primeiro livro que eu publiquei chama Rigor Mortis e o segundo chama Fotografia Zumbi. Ok. Pelo que eu já estou vendo do seu perfil, o perfil da sua escrita é terror, né? Então eu queria que você comentasse porque você escolheu para escrever esse estilo, esse gênero de escrita. Eu acabei de completar 42 anos. Então eu nasci nos anos 80, finalzinho dos anos 70, né, 79, e eu cresci vendo filme de terror. Sexta-feira 13, Hellraiser, Brinquedo Assassino, A Hora do Pesadelo, e sempre tive muito prazer em ver esse tipo de filme. E nos anos 80 também eu assisti alguns filmes que eram adaptações dos livros do Stephen King, sem saber que aqueles filmes eram livros a princípio, né? Tais como It, Cemitério Maldito, Christine, Carrie, O Iluminado. Aí, quando eu fui ficando mais velho, que eu percebi que aquele autor, era muito comum ver o nome daquele autor, eu comecei a ler os livros dele. E comecei a gostar muito da escrita do Stephen King. E depois de muitos anos, eu já li boa parte da obra dele, tem muita coisa, e comecei a ter vontade de escrever as minhas próprias histórias. E como eu gosto muito dessa parte de terror, de zumbi, não tinha como ser outra coisa, né, que eu teria que escrever. E junto um pouco eu ser formado em Química, então algumas coisas têm assim, um toquezinho de sempre ter um professor na escrita, e sempre com uma pegada bem do estilo do Stephen King. Não sei se você conhece a escrita dele. Não conheço. Não conheço a escrita dele. Eu conheço o nome que é muito famoso, mas é porque eu não tenho muita coragem de ler terror, sabe? Eu tenho medo de ler e não dormir mais. Eu já tenho ansiedade, eu demoro muito para dormir. Assim, por natureza. Aí, se eu ler um livro desse,
talvez eu passe uma semana sem dormir. Mas eu dei uma pesquisada no teu perfil do Instagram, eu percebi que Stephen King é o cara que te influencia, porque metade das fotos de livros que você posta no Instagram é de Stephen King, que eu achei interessante. Você logo falar sobre ele. E você falou sobre filme de terror da década de 80, 80, 90, eu cheguei a assistir esses filmes de terror dessa época e eu gostava, não tinha tanto medo. Mas depois de eu ficar adulto, os filmes modernos, eu acho que eles botaram muito efeito de som que dá medo além do normal. Não sei se você está entendendo. A estética do filme moderno. Os filmes atuais de terror, eles dão muito mais medo que os dos anos 80, você tem razão. Tirando alguns filmes específicos dos anos 80, assim, os atuais dão muito mais medo, né? Principalmente do universo Invocação do Mal. Isso. É porque também, como você falou, Stephen King é escritor, ou seja, é uma literatura que é adaptada para o cinema. Mas os filmes modernos, ele está mais usando essas tecnologias de áudio, de imagem, além da literatura, para assustar. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Não, sim. Aí eu queria que você comentasse sobre essa diferença do terror, tanto na literatura como no cinema, dos anos 80 para o terror moderno. Então, o terror dos anos 80 tem muita coisa de Sexta-feira 13, por exemplo, A Hora do Pesadelo, o próprio Brinquedo Assassino, que tem umas cenas que é quase comédia, né? Uhum. Não tem, sim, uma coisa que dê medo. E as próprias adaptações dos filmes de Stephen King também, dos anos 80, o que é mais pesado, assim, é Cemitério Maldito. Um pouco mais pesado pela história e tal. Agora, o próprio nome já é mais pesado, né? Cemitério Maldito. Porque na verdade não é esse nome, né? A tradução do livro dele é Cemitério de Animais, né? É porque também a adaptação, quando vai para dublagem, às vezes perde o sentido do original. E agora esses filmes mais recentes, de 2005 para cá, envolve muita história de exorcismo, de possessão demoníaca. Aí isso talvez assuste um pouco mais as pessoas, né? E são bem feitos também, né? A tecnologia ajudou nesse quesito, né? Os efeitos especiais e tal, né? Porque os efeitos especiais dos filmes dos anos 90, 80 era bem ruins, né? Mas você acha que se os filmes modernos tivesse a tecnologia dos anos 80, 90, só com a sua literatura, só com o roteiro, será que ia assustar igual dos anos 80? Eu quero que você comente isso aí. Eu acho que sim, porque dependendo do tema, o tema é pesado, né? Tanto é que o Exorcista é dos anos 70 e bota medo nas pessoas até hoje, né? Aí também a forma que foi filmado, né? Também. A forma que foi feito, tá? Mas o livro também, apesar de eu li o livro do Exorcista e, assim, eu não sinto medo de ler literatura de terror, né? Não consigo entender esse medo nas pessoas. Deve ser por causa mais o psicológico da pessoa do que o próprio texto. É como eu falei, eu tenho ansiedade. Então, se eu ler um negócio desse, eu já fico meio atordoado. O povo tem um pouco de preconceito também, né? Você fala assim, terror, fala assim, filme de terror, livro de terror não é cultura. Eu ouvi muito isso já. Não, eu chegar a dizer que não é cultura, aí já é um pouco de ignorância. Você dizer, não gosto porque eu vou levar muito susto ou eu não vou dormir é uma coisa, mas a pessoa chegar a dizer que não é literatura ou cultura, aí já é ignorância.
Ah, mas eu ouvi muito, viu? Inclusive o feriado de Halloween aí tem gente que fala, fica menosprezando, fala que é coisa do capeta, aí eu ouvi muito já. Preconceito forte. Aí também a cultura do Halloween, que vem lá de cima do norte da América, eles já estão acostumados, já estão um pouco à frente no entendimento dessa questão. Aqui mais para baixo da América, porque eu acho que tem mais preconceito, né? Então, eu queria que você comentasse sobre esse preconceito sobre essa escrita de terror. Você escreve, tem 2 livros. Como é que é a reação das pessoas quando você mostra o teu livro e diz, é terror? Comenta aí. Quando eu falo que eu escrevi um livro, as pessoas parecem que se interessam muito, assim, maior que eu falo o título, essa pessoa já fica assim, é terror? Eu falei, ai, não, tenho medo, não gosto. Mas tanto os dois, tanto um quanto o outro, é um terror leve, não tem nada de satânico, nenhum dos dois, né? São temas de... O primeiro é sobre algumas pessoas que é um efeito sobrenatural, né? Elas despertam no necrotério, estão mortas e elas não sabem que elas estão mortas, né? Entendi. Então, o enredo do livro é em cima disso, até elas descobrirem por que elas estão lá. E o Entendi. segundo é sobre zumbi. Mas não tem nada de assim, possessão demoníaca, por exemplo, que as pessoas têm mais medo disso, né? Tanto é que você estava comentando aí, os filmes que mais dão medo nas pessoas geralmente são nessa temática. E depois que como é, aquele filme que fez mais sucesso, posição, você até falou agora que eu esqueci. Invocação do Mal. Acho que depois dessa leva de filme assim, a maioria dos roteiristas, eu acho, cineastas, ficou nessa demanda, né, de possessão. O que você acha? Como o primeiro fez muito sucesso, e assim, o povo também tem muito medo quando aparece assim, baseado em fatos reais. Isso aí tem gente que já fica com medo só de ler isso aí. É como se colocasse, como é baseado em fatos reais, é como se o espírito aquele fato que aconteceu fosse para o texto, para a literatura, porque é Pessoa, baseado. a pessoa fica assim, vou ver um negócio que aconteceu de verdade, eu não vou ver isso de jeito nenhum. Mas, por exemplo, tem um terror, tem um filme que chama Terror em MTV. Ele é de um livro que foi baseado em fatos reais. Um cara que acordou 3 horas da manhã e matou a família dele inteira. E depois o livro em si não é nem sobre o assassinato em questão, é sobre a casa que ficou marcada, né? Imagina você ter uma casa que morreram 5, 6 pessoas assassinadas. E uma família que compra essa casa por um valor bem baratinho, porque ela estava marcada, né? E eles não conseguem ficar, acho que nem um mês na casa. Então o filme e o livro é em relação a essa família que vai morar lá, não tem nada a ver com o assassinato em si. Mas Entendi. só de aparecer lá baseado em fatos reais, as pessoas já ficam com o pé atrás. Eu não sabia sobre esse livro nem o filme, mas eu ouvi falar dessa história dessa família. Eu não lembro qual foi o canal no YouTube, é um canal de YouTube que não lembro, vou lembrar não. Mas só fala dessas tragédias de família, e uma das histórias foi essa história aí. Eu não sabia que virou livro nem filme. Virou, e o livro é muito bom. Eu li esse livro. O filme depois. O filme é dos anos 70. Quem fez, inclusive, foi aquela atriz que fez a Lois Lane no primeiro Super-Homem. Ela era bem Então, novinha. eu vi aqui no teu perfil e no Instagram, e tem uma postagem tua, tem aqui uma foto aqui, Beetlejuice, os fantasmas. Eu sou meio cegueta, eu estou tentando ler aqui.
Beetlejuice, os fantasmas se divertem. Eu me lembro que eu assisti esse filme, acho que eu era criança, pré-adolescente, e eu amava esse filme, eu acho que passava na sessão da tarde, Passava Sessão da Tarde. Tim Burton, né? Esse filme, pra mim, é uma comédia, né? Tem terror, assim, é um terror comédia. E eu gosto, porque a minha linha é humor, sabe? Então, qualquer coisa que tem humor, eu vou assistir. Então, eu gostei muito dele e queria que você comentasse sobre essa obra aí. Esse aí foi um filme, né, que o Tim Burton fez. O Tim Burton, não sei se você conhece, ele é um diretor de cinema, que ele é artista plástico. Então, os filmes dele têm essa pegada, assim, é muito bem montado. Por exemplo, ele fez A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, ele fez Edward Mão de Tesoura, Esses Fantasmas Se Divertem. Ele que filmou os 2 primeiros Batman, lá dos anos 89, 90. E os cenários, assim, que ele filma, ele que produz, né, porque ele é artista plástico, então fica um negócio muito, muito bem feito. Entendi. Ele preza pela estética, né? Sim, é artista plástico, né? Nossa, é muito bem feito os filmes. E o Fantástico Diverte é mais comédia que outra coisa, né? Apesar de envolver o tema morte. Pelo subtítulo, né? Os fantasmas se divertem, você já tira por aí. Eu gosto muito dessa pegada. Você pegar qualquer gênero e enfiar um dentro, você consegue introduzir algum gênero que alguém tem preconceito, tá entendendo? Você introduzir um pouco de humor em um gênero que as pessoas geralmente não gostam, é uma forma de introduzir aquele gênero misturado com humor. Não sei se você concorda comigo. Sim, tem muito trecho dos livros de Stephen King que você chora da risada. Apesar de ser do tema central ser pesado. Ele sempre coloca uma cena, assim, alguma coisa engraçada no meio. Como você falou, você é professor universitário, né? Mestre em Química. Como foi para um professor universitário na área de Química chegar um dia a escrever? Olha, isso é um negócio que me surpreende, sim, para falar bem a verdade, porque eu nunca nem imaginava que eu pudesse fazer uma coisa dessa. Porque entre eu e meus colegas, né, que fizemos química, a gente fala assim, a gente foi para a área de exatas justamente porque a gente não gosta de ler. Lia muito pouco e tal. Depois, quando eu comecei a gostar mais de ter um hábito de leitura, né, e ler bastante, principalmente a parte de livros de terror, que eu descobri que eu falei, eu vou tentar escrever um livro. Se vai dar certo, eu não sei. Mas eu vou tentar escrever. E comecei a escrever o Rigor Mortis no finalzinho de 2019, dezembro. E como eu estava de férias, né? Final de ano é sempre férias dos professores, eu fiquei o dia inteiro. Assim, eu pegava depois do almoço até o finalzinho da noite e escrevendo todos os dias. Aproveitou muito o tempo. Sim, eu peguei minhas férias e quando eu vi, eu tinha escrito um livro em um mês. Nossa! Eu digo, nossa, eu me surpreendi porque eu escrevi, eu levei 3 anos, mas eu estava escrevendo durante a faculdade. Eu comecei em 2017, eu acho que eu estava, sei lá, terceiro período da faculdade de letras. Fui terminar em 2019, sabe? Entre estudo e escrita. Aí eu demorei 3 anos, mas você escrever um livro é muita dedicação, porque eu não conseguia escrever todos os dias, mesmo às vezes tendo um dia vago, às vezes eu não escrevia. Eu ficava sentado olhando para a tela do notebook e não saía nada. Esvaziava, eu vinha com a ideia, aí eu ligava o notebook, sentava e a ideia se esvaía.
você que está ouvindo esse bate-papo maravilhoso, desculpe interromper no meio, mas eu vim aqui para falar para vocês, e quem quer ajudar a manter esse podcast, tem duas formas que você pode ajudar esse produtor aqui que vos fala. Uma é você comprando o meu livro, Meu Despertador Não Tira Minha Dor, que eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Ou a outra forma é no Apoia-se, que você pode encontrar no link no meu Instagram. Na bio do meu Instagram tem um link do Apoia-se. E outra forma que vocês podem ajudar o podcast é você seguindo esse podcast no Spotify, se inscrevendo no YouTube e compartilhando para o seu amigo que também gosta de bate-papo, que também gosta de literatura, de livros e esse universo literário. Então a gente vai voltar pro bate-papo agora. Aí, como é que era o seu processo? Você não tem bloqueio, não? Nenhum. Eu não tive bloqueio nenhum. A ideia veio sobre alguém despertando, né, como se estivesse acordando num quarto muito escuro, sem conseguir se mexer, e comecei a desenvolver a história. De 1 apareceu 3, depois de 3 apareceu mais 1, e foi aparecendo ali as pessoas no necrotério. Aí eu comecei a voltar no tempo. E uma coisa que eu fiz aqui em cada início de capítulo, eu coloco a data do dia e a hora. Nossa! Então isso eu ia voltando no tempo e ficava fácil para as pessoas verem. E eu consegui fazer, eu não tive bloqueio nenhum. O tempo que eu sentava lá, às vezes eu escrevia 10 páginas de Word por dia. Então, mas também aí é o processo criativo de cada um, né? O importante é que durante o processo criativo a pessoa termine, né? Não fique pela metade. Então, é interessante. Eu não tive essa experiência de conseguir escrever em um mês, mas eu acho muito interessante quem consegue. E o Fotografia Zumbi, que tem o dobro do tamanho, foi mais ou menos uns 2 meses, porque eu peguei as férias de julho daí. Aí eu sentei para escrever, porque eu tava... A criatividade ali estava em alta. E eu fui escrevendo, eu queria até terminar antes, mas eu continuei. Eu percebi uma coisa, eu não consigo escrever pouco. Dentro do seu processo criativo, o que você faz? Você escreve ouvindo música? Prefere o silêncio absoluto? Não, eu prefiro silêncio absoluto. Inclusive, eu coloco até protetor no ouvido para não ouvir o barulho do teclado. Porque como eu escrevo muito rápido, faz muito barulho. Eu silêncio total. Quando eu vou estudar ou preparar a aula, eu coloco música, deixo a TV ligada, sem problema nenhum. Mas para escrever, eu preciso de silêncio absoluto. O meu processo criativo é ao contrário. Como eu tenho ansiedade, fica vários pensamentos aleatórios além do que eu quero escrever. Aí para mim, concentrar naquilo que eu estou pensando para digitar, e ainda mais que eu tenho dislexia. Então, o processo de pensar ajustar o pensamento para sair aqui na mão, eu só consigo botando o fone de ouvido e escutando música. E não é nem uma música tranquila, não. É de Metallica para lá. Então, é um barulho para diminuir os outros barulhos da mente. É o processo criativo que eu tenho. Então, eu queria que eu não precisasse ouvir música para concentrar
e digitar mais rápido. Como eu tenho dislexia, às vezes eu penso uma palavra, digito toda a palavra, mas quando eu olho para a tela, as letras estão embaralhadas, sabe? Um exemplo, eu digitar amor, aí quando eu vou ler, tá lá Roma. Tá entendendo? Sim. Então, é um processo meio lento para mim. Mas eu queria que você pontuasse um top 3 de escritores de terror que você mais gosta. Bom, o primeiro é Stephen King, disparado. O segundo é o Clive Barker, que não sei se você conhece, ele escreveu o Hellraiser. Não, esse aí eu não conheço. Que é aquele filme que tem aquele demônio com os pregos na cabeça. Estou tentando lembrar. É dos anos 80 também, final dos anos 80, 87. Não, Ele tem outros livros escritos também, mas o mais famoso é Hellraiser. Tem Candyman também, não sei se você conhece. Só eu já ouvi falar sobre esse nome de filme, mas eu nunca assisti, não. É do Clive Barker também, eu li o livro. E o terceiro pode ser o Bram Stoker também, que escreveu o Drácula. Ele tem outros livros também. Eu vejo que você também gosta. Tem um livro que você postou no seu Instagram que é Conspiração Nazi. O que gênero é esse livro? Ele é de um escritor nacional. A gente trocou. Mandei meu livro para ele, ele mandou o dele. Inclusive, quando eu postei que eu tinha lido esse livro aí, um monte de seguidor deixou de me seguir, né? Porque acha que é preconceito de você estar lendo alguma coisa sobre nazismo, né? Você estudar sobre é como se você apoiasse. É ridículo, né? Sem comentários. É assim que as pessoas ficam com a mente binária. Enfim, na escrita nacional de terror, você conhece alguém que você conhecia? Eu passei a conhecer depois que eu entrei nesse ramo de escritor. Tem muita gente, viu? Tem muita gente, muitos escritores nacionais que eu descobri. De terror eu tô lendo um aqui, inclusive, chama Sombrio Coração, que é do Mauro Souza. Ele tem outros livros também. E tem muita gente, viu? Você separou um trecho de algum texto para você ler? Tá pensando em ler do Fotografia Zumbi. Imagine as pessoas em simples momentos de lazer e de repente se deparam com suas vidas transformadas por causa de uma cabine fotográfica caracterizada por certos defeitos de fabricação. Quais seriam as consequências? Que resultados adviriam desses registros? É este, portanto, um convite, ou melhor, um desafio para que você entre no espetacular mundo das cabines e fotografias instantâneas. Mas pense bem, é capaz do sobrenatural se manifestar a você, ou a sua esposa, seus filhos, seus amigos, também correr no risco da mudança. O Fotografia Zumbi, sabe essas cabines que tiram foto instantânea? Sei. Tem uma no shopping aqui, eu moro em Campinas. E eu já tinha tirado foto nessas cabines com a minha esposa, e eu cheguei em casa um dia cansado da faculdade, e eu olhei para essa foto, e me veio a ideia de escrever um livro, um conto, para falar a verdade, a princípio, sobre, por algum motivo, as pessoas que entrassem nessa cabine fossem registrar a foto e, por algum motivo, o flash transformasse elas em zumbi. E eu fiquei com essa ideia na cabeça um tempão. Aí, depois que eu terminei de escrever o Rigor Mortis, quando começou as aulas, quando estou em aula é muito difícil, né, você ter tempo para escrever. Mas eu comecei a escrever ali um pouquinho, tudo. Aí quando chegou em julho, peguei firme mesmo e consegui terminar. Ele acabou ficando até com o dobro do tamanho do Rigor Mortis, mas a ideia principal era essa, as pessoas se transformarem em zumbis depois de tentar bater uma foto, registrar uma foto dessas cabines. Entendi. Você disse que a ideia, a priori, era fazer um conto. Aí, como você teve 2 meses de férias, você fez um livro do dobro do tamanho do primeiro. Ou seja, se você tivesse mais um mês de férias, o que você ia fazer? Você ia fazer um livro duplo?
Olha, você sabe que até me falar de tanto um quanto o outro, eu posso escrever uma sequência aqui tranquilamente, né? Eu deixei o final do Rigor Mortis bem aberto, e mesmo o final de Fotografia Zumbi também dá para continuar. Eu É, vejo esses livros do Stephen King, ele tem uns 3, 4, que tem mais de 1000 páginas. Eu tenho vontade de escrever um ainda, viu? Só me falta tempo. Ideias não faltam. então eu percebo que você tem muita ideia para escrita. Ah, tem, eu anoto tudo. Essas ideias vêm na cabeça daí. As pessoas perguntam assim, mas como é que você teve essa ideia? Meu, não tem explicação. A ideia vem assim, não tem nem hora, nem lugar, nada. Às vezes eu acordo com uma ideia na cabeça, tanto é que eu durmo com um bloquinho do lado. Anoto para não esquecer, porque do mesmo jeito que vem, se ela não anotar, ela vai embora. Eu sei como é. Às vezes eu acordo, eu escrevo, só tenho um livro de romance, mas eu também escrevo poesia. Então, às vezes eu acordo e não consigo achar papel e caneta. Aí quando passa o tempo que eu acho o papel e a caneta, eu não sei mais o que eu ia escrever. Já foi, né? Mas é assim mesmo. Então é interessante demais como é a mente humana, a mente de um escritor, né? Que da mesma forma que surge do nada, e não anotar, vai para o nada, né? Então, tem algum outro autor que você ainda não falou e que também você tem como influência ou você gosta? Tem outros autores que não tem nada a ver com terror, por exemplo, Dan Brown. Uhum. Dan Brown escreveu Código da Vinci, Anjos e Demônios. Ele tem uma escrita assim que até eu tento fazer uma forma parecida, por exemplo. Não sei se você conhece os livros dele. Conheço o Código da Vinci e a sequência. Tem gente que se assusta o nome da sequência. Anjos e Demônios. Tem Anjos e Demônios, tem Inferno. E em todos os livros dele, ele joga no início uma ideia assim, é como se ele pegasse o final do livro e jogasse no começo. Aí você fica tentado a terminar aquele livro para saber o que aconteceu, mas por que aconteceu isso? E os livros dele têm no mínimo 500 páginas, né? Você falou, agora estou preso aqui a 500 páginas para descobrir, né? Porque você fica super interessado no que vai acontecer, né? E eu acabei fazendo isso com Fotografia Zumbi. Eu peguei o final do livro e joguei no começo. Então, quem começa a ler, fala assim, não, mas por que aconteceu isso? E fica tentado a continuar a leitura para descobrir. Então, ele é um autor que eu gosto muito também. E é interessante essa forma, porque geralmente a escrita da história tem o início, o meio e o fim, né? Que você vai lendo, chegando ao fim. Nessa técnica aí, você joga o fato do final e quem vai lendo vai querendo descobrir o porquê daquilo ter acontecido, né? Então é instigante, mas eu acho difícil de escrever. Não sei você. Não sei Não, você. difícil eu não acho. Eu acho que, assim, quem está lendo, eu lembro que eu começava a ler os livros dele e falei assim, nossa, agora eu vou ter que acabar. Ficar até meio assim, em parte frustrado. Falei, nossa, mas agora eu vou ter que ver isso aqui, ler que dá um louco para terminar, para ver por que aconteceu isso. E hoje eu faço isso. Ler o primeiro capítulo já era. Você fica louco, você, nossa, agora tem que acabar. Então, é um jogo psicológico com um leitor. E outras coisas que eu acabei fazendo, acho que eu descobri até sem querer, é se um personagem acontece alguma coisa com ele, se você fala a respeito dele, você fala assim, mas por que ele virou isso? Eu falo, é só voltar no tempo e explicar. E eu faço muito isso. Os livros do Dan Brown acontece muito isso. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, e os meus também. Muito bom. Eu acho interessante que tem esse jogo de tempo na escrita.
Eu tentei fazer isso no meu despertador não tira minha dor, mas um pouco minha boca. Mas dentro daquilo que eu propus, eu consegui fazer, aquele ida e volta. Só que eu não dato, tá entendendo? Eu acho que fica mais solto. Então, eu comecei a fazer isso de colocar as datas aqui, dia de semana, o dia do mês, o ano com a hora, e eu gostei de fazer assim. Eu não sei nem, eu não consigo nem deixar de fazer isso. Eu acho que fica até mais didático para o cara se esquecer e voltar, né? Sim, e acho que pelo fato de eu ser professor de ciências exatas, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas ele descreve tão bem que eu acho que é caguete de professor isso aí, porque eu não gosto de deixar nada mal explicado, né? E daí, só que o problema disso é que fica longo, né? Mas aí tem um gosto de leitor que gosta mais longo, mais curto. Tem público para qualquer escrita, né? Isso que eu acho. E Lucas Mariano, assim teu nome? Sim. O papo tá bom, tá ótimo, eu gostei. É um gênero que eu respeito, mas eu não leio eu já expliquei por quê, porque eu já tenho ansiedade. Se eu ler, a minha ansiedade vai lá para o alto. Mas eu respeito qualquer escritor de qualquer gênero. A gente tem que respeitar os gêneros do que o escritor escolheu para escrever. A minha escrita principal é o humor. Se uma pessoa chegar a dizer que o livro não é bom porque tem humor, aí já é um preconceito de escrita, de gênero. Né? Então a gente tem que respeitar gêneros, mesmo que a gente não leia por esse motivo. E, para finalizar, novamente eu quero agradecer por ter aceitado esse convite de participar desse podcast, porque esse podcast é para fomentar a literatura brasileira. Então, cada episódio eu tento falar com escritores, com professores de língua portuguesa, de literatura, com poetas. Então, cada episódio eu vou conversar com alguém como você, que está dentro da produção da literatura, que a gente tem que fomentar esse cenário brasileiro, fazer o brasileiro ler mais. Então, Difícil, viu? é verdade. Mas a gente tem É que fazer. difícil. O brasileiro não lê. É impressionante. Verdade, mas a gente tem que fazer a nossa parte e fazer o nosso melhor para a nossa própria obra, né? Ó, eu consegui fazer uma coisa muito interessante. Várias pessoas que leram meus livros falaram assim, meu, seu foi o primeiro livro de terror que eu li na vida. Só isso aí já me deixa feliz. Verdade, é uma felicidade. Tem o feedback é bom assim de volta do livro. Que você tenha uma ótima tarde. Então, fique aí na paz. Valeu. Muito obrigado pelo convite. Valeu. Tchau. Chegamos ao fim desse episódio, desse podcast que vocês tanto amam. Vocês, meu público, que é meia dúzia de pessoas. Brincadeira. Antes de finalizarmos, mais uma vez, eu peço para vocês, quem quiser ajudar com esse podcast, para esse podcast se manter no ar, tem duas formas. Você pode me ajudar no Apoia-se, que eu vou deixar no link na descrição, ou tem no meu perfil lá no Instagram. E a outra forma é você comprando o meu livro de romance, um drama e humor, o livro Meu Despertador Não Tira Minha Dor,
que também está o link na descrição. E eu já falei demais, eu fico por aqui. Valeu, falou e tchau.